No ar, mais um programa Histórias e Conquistas. E hoje você vai conferir a trajetória profissional da doutora Mônica Wessner. Ela é biomédica, especialista em harmonização facial. Fique com a gente. Doutora Mônica, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. A doutora é gaúcha? Sou gaúcha de Novo Hamburgo. Estou aqui no estado de Santa Catarina há aproximadamente 2 anos. Tá adorando? Estou adorando. Não quer saber de voltar para o Rio Grande? Não volto para Porto Alegre mais. Doutora, é biomedicina. Por que você escolheu essa faculdade? Eu me identifiquei muito com o curso de biomedicina na época que eu estava escolhendo o curso, pelo fato de que ele é muito ligado na pesquisa, respaldo científico. Então, grande parte do curso atua na área de pesquisa, na área laboratorial. Então, foi uma área que eu me identifiquei muito. E na época, eu acabei escolhendo o curso da biomedicina justamente porque eu me identificava muito com reprodução humana. Então, eu me formei, trabalhei em uma clínica de reprodução humana por um tempo. E depois eu vi que não era bem aquilo que eu queria. Normal. Me especializei na parte da estética e agora estou amando. E você tem alguns cursos avançados em procedimentos estéticos, botox, harmonização facial. Exatamente. Eu depois de formada, que eu já estava trabalhando, eu fiz um mestrado em fisiologia, fiz a especialização na biomedicina estética, que é uma área ampla ainda assim, e dentro da biomedicina estética eu me especializei somente em harmonização facial. Então, eu tenho cursos avançados, tanto no Brasil quanto fora, em aplicação de toxina botulínica, botox, preenchimentos, os básicos como o ácido hialurônico, quanto os mais avançados, estimulador de colágeno, fios de sustentação. Então, eu me especializei em toda essa parte que envolve a face, e também no envelhecimento da face, né? Que a gente tem que entender o processo de envelhecimento para ver melhor o resultado que a gente pode oferecer para o paciente e o melhor tratamento também. Você também teve uma participação internacional, pelo que eu vi, em Portugal. Isso. Eu fiz uma especialização, um curso mais avançado em Portugal, onde a gente conseguiu fazer um apanhado geral de toda a formação lá do início da biomedicina estética até o que tem disponível hoje e o que ainda está vindo da Europa para o Brasil. A gente já conseguiu fazer esse apanhado geral para dar uma resumida em tudo, uma verificada em todos os processos novamente. E é sempre bom estar reciclando, né? Porque tá toda hora chegando novos procedimentos, novas técnicas, então a gente tem que estar sempre estudando, sempre indo atrás e estudando cada vez mais, né? Doutora, você é daquelas pessoas que olha assim para o rosto da pessoa e já pensa, dá para mudar isso, aquilo? Então tem que ficar me policiando, porque sim. Como é que é? O que é a beleza de um rosto? Como é que você vê assim, nossa, esse rosto é um rosto bonito, combina, harmônico? Primeira coisa, o espírito da pessoa. Se ela tá feliz, ela acaba ficando mais bonita. Normal, essa é a primeira coisa, por isso que a gente frisa tanto na autoestima. A autoestima, ela reflete a beleza. Então, às vezes, tem pessoas que são bonitas e estão meio cabisbaixo, triste, chateada. Meio triste, elas acabam ficando mais feinhas, apagadinhas. Isso. E quando a pessoa está bem com ela mesma, ela se ilumina, ela ilumina quem está ao redor. E isso é o que consta principalmente como a beleza. Mas, dentro da harmonização facial, além de trabalhar com aumentar a autoestima da pessoa, tem algumas regrinhas, algumas técnicas que pega técnicas em parte visagismo, a fisiologia da pessoa, os hábitos diários dela, e que a gente consegue englobar isso e deixar o mais harmônico possível. Às vezes algumas pessoas, eu recebo muito no meu consultório, pessoas que reclamam, meu nariz é muito grande. Na verdade, não é o nariz. Na verdade, é falta de contorno ou o queixo que está um pouco menor. Lábio também é uma coisa que influencia muito na beleza, na harmonização do rosto. E outras coisas assim que fogem da minha área. Por exemplo, eu recebi uma paciente esses tempos reclamando que
estava com o olhar caído. E na verdade não tinha nada a ver com os meus procedimentos. Ela precisava fazer a sobrancelha, micropigmentar a sobrancelha e a coisas assim. Então, sim, eu faço geralmente um mapeamento facial onde eu olho detalhe por detalhe, eu fraciono o rosto da pessoa para olhar detalhe por detalhe, daí a gente consegue ver melhor, porque quando nós enxergamos um rosto inteiro, o nosso cérebro ele enxerga luz e sombra e às vezes isso atrapalha um pouquinho a nossa adaptação para enxergar melhor qual que é a origem do problema que a pessoa está me relatando. Então é bem complexo isso, por isso que eu gosto muito de trabalhar com essa questão de mapeamento facial. Você falou detalhe por detalhe. Por onde mais ou menos você começa? Olha a sobrancelha, olha... Uma vez eu fiquei sabendo que a sobrancelha era uma das coisas mais importantes para o rosto da pessoa. Sobrancelha faz a moldura terço superior. Ela molda da parte do nariz para cima, é a sobrancelha que faz a moldura. Então se a sobrancelha não tá bonita, é difícil a pessoa se gostar. E da parte do nariz para baixo, quem faz o contorno é masseter, queixo. Então isso aqui tem que estar bem contornado também, pra gente achar bonito. E tem os pontos de luz. A pessoa jovem, ela tem luz no queixo, no nariz, na testa e nas maçãs do rosto. Quando a pessoa vai passando o processo de envelhecimento, começa a dar sombra aqui, que daí a gente começa a enxergar mais sombra do que luz. Quando enxerga mais sombra, começa a ver mais vincos, acha que a pessoa já está cansada, a pessoa está mais velha. E é só jogo de sombra e luz. No consultório, eu geralmente faço meu mapeamento facial em duas etapas. Então, na primeira etapa, eu faço registro fotográfico, eu converso com a pessoa para ver sobre hábitos, para conversar sobre os pais, ver como eles eram. Faço medidas do rosto e depois eu passo tudo isso para um software onde eu analiso parte por parte. E daí sim eu consigo prescrever o melhor tratamento. Porque às vezes, se faz um tratamento, por exemplo, Botox. Vai ficar ok o Botox. Mas se eu fizesse um tratamento naquela pele antes e aplicasse o Botox depois, o resultado ia ser muito diferente. Então tem tudo isso que a gente analisa. Quais são os principais procedimentos estéticos que você tem lá? Os principais procedimentos, falando em facial, é Botox, preenchimentos com ácido hialurônico que são muito procurados, fios de sustentação para reposicionar o tecido no local. Como é que é esse fio de sustentação? O fio de sustentação, ele é um fio, literalmente, um fio, uma cordinha transparente que tem umas espículas. E em cada extremidade desse fio tem uma agulha, que vai ajudar a posicionar o fio dentro da face. Ele é feito com anestesia local, então a pessoa não sente dor alguma. E a gente vem e traciona, passa o fio fica dentro do rosto e a gente reposiciona todo esse tecido. Porque a gente tem costinhas de gordura, bolinhas de gordura na face e que elas são muito requisitadas para densidade do tecido. Então, conforme vai passando os anos, essas bolinhas de gordura elas vão evoluindo e elas não conseguem mais deixar o tecido onde ele deve ficar. E aquilo começa a cair. E cai músculo, e vem descendo e formando as sombras. Então, com esse fio a gente reposiciona. Se a pessoa tem ainda um tecido subcutâneo consistente, a gente reposiciona. Agora, se é uma pessoa magrinha, daí não precisa do fio. Então, a gente reposiciona volumizando ele. Daí a gente entra com os preenchedores. Se é uma pessoa que tá tudo no local, mas tem a pele flácida, então a gente entra bioestimulando o colágeno para essa pele voltar para o lugar. Daí é o nível mais superficial. Então, a variação dos fios, ela depende. Tem fios para arquear a sobrancelha, tem fios para papadinha, tem fios para a região dos olhos. Então, fio é uma infinidade de aplicações. Você comentou do Botox. Que idade que é aconselhável a pessoa aplicar o Botox? O Botox, hoje em dia, ele não tem uma indicação de idade. Hoje em dia, a gente trabalha ele como prevenção. Então, a partir do momento que a pessoa começa a mexer o músculo, que ele vai tentar formar esse vínculo, a gente entra com o Botox prevenindo a formação do vínculo, da ruguinha. Então, tem pessoas que vão ser indicados fazer o uso da toxina, do Botox,
com 30 anos, outras pessoas com 40, outras pessoas com 20. Então depende do quanto essa pessoa movimenta, do quão expressiva é essa pessoa. E daí também vai variar de pessoa para pessoa a quantidade, o local onde vai ser aplicado, o tipo de aplicação que vai ser feito também. Sabe o que eu tenho notado, doutora? Assim, pessoas que convivem comigo de olhos claros, elas têm mais rugas na testa do que pessoas de olhos escuros. Isso faz sentido? Isso faz sentido, sim, porque normalmente quem tem olhos claros, quando tá na claridade, começa a enrugar o olhinho assim para fechar, porque o olho é mais sensível. Pela tonalidade do olho, ele acaba sendo mais sensível à claridade. Então a pessoa enruga mais a testa. Quando enruga mais, forma mais vincos. Então acaba tendo as linhas de expressões mais cedo do que pessoas com olho escuro. Eu não mexo, eu tenho botox. É interessante isso, né? Porque eu vejo assim que tem bem mais rugas mesmo do que pessoas com olhos. Pessoa com olhos claros tem que usar muito óculos com proteção solar, né? Óculos de sol, porque o olho acaba sendo mais sensível, mais sensível à radiação ultravioleta também. Doutora, nós temos que dar um tempo pro break. Daqui a pouquinho estamos de volta. Tá bom. Estamos de volta, programa Histórias e Conquistas de hoje, conversa com a doutora Mônica Wessner. Doutora, nós estávamos falando dos procedimentos estéticos para prevenção, rejuvenescimento. Pelo que eu vejo, o público masculino também está procurando esses procedimentos. Os homens estão mais vaidosos de uma forma geral. Exatamente, a vaidade não se restringe mais só às mulheres. Hoje em dia, os homens estão muito vaidosos e com toda certeza, né? As mulheres estão cada vez mais bonitas, os homens também têm que estar. E a autoestima tem que estar lá em cima também, para a pessoa conseguir trabalhar direito, viver direito. A autoestima é muito importante para isso. Então, hoje em dia, os homens estão muito mais vaidosos, tanto na questão de facial, harmonização facial, quanto a depilação a laser, quanto tratamento para cabelo, que o homem sofre mais com calvície do que mulher. Então tem tratamento também. Você tem também lá algum implante, alguma coisa assim? Ou... Eu não trabalho com implante, eu trabalho com a estimulação do couro cabeludo para ele fazer crescer o cabelo novamente. Então, que é um processo antes do implante. O implante ele vai ser indicado quando esse processo de calvície já estiver no nível avançado. Então, quando estiver iniciando ou no nível intermediário, a gente trabalha com a estimulação desses folículos para crescer esse pelo e voltar ao cabelo que era antes. Esse é um dos principais tratamentos que os homens buscam? Os homens buscam, primeiro, a harmonização facial, porque hoje em dia o contorno masculino é muito requisitado, porque é sinal de masculinidade. E, em segundo lugar, sim, tratamento capilar. E o terceiro lugar entra lá a depilação a laser, que hoje em dia os homens estão bem vaidosos. Mas os principais é facial e o capilar. Tá, você me falou que aplica o Botox, tem a questão dos fios também. Eu sei que você trabalha com uma coisa que já me convidaram para fazer e eu morro de medo, porque eu acho que dói, que é o tal do microagulhamento. Então fica aqui o convite, vamos experimentar. Já me convidaram, Larissa, vamos fazer, e eu fico vendo aquelas agulhas, eu morro de medo. Não dói? Dói. Não bom. Dói. Mas é uma dor muito tolerável. Vale a pena. Vale a pena, o resultado é extraordinário, é maravilhoso o resultado. Eu vi de algumas pessoas que fizeram e eu realmente achei belíssimo. Isso, e tem algumas técnicas que a gente utiliza para o desconforto ser menor. Por exemplo, eu trabalho com a caneta. Então, diferente do roller, que passa pela pele, a caneta é pontual e a gente vem carimbando a pele, pouquinho por pouquinho. O desconforto é menos da metade do que é com roller. Então, a gente começa por aí. Já gostei. A gente consegue regular o tamanho de agulha também, porque cada agulha é uma indicação. Então, tem tudo isso. Microagulhamento... normalmente eu tenho pacientes que a gente faz o pacote com um tratamento com várias sessões
E na primeira sessão, elas me relatam, o desconforto é muito grande, não quero mais. É mesmo? Passa 15 dias que vê o resultado do microagulhamento, elas voltam desesperadas, vão fazer mais para aumentar essa agulha, porque o desconforto não é nada comparado com o resultado. Mas e aí o que você aplica, né? Só para o pessoal saber, fura a pele e coloca lá dentro, daí no caso, os produtos que precisam, é isso? Isso, eu trabalho com o microagulhamento, só ele já faz o resultado. Ah, é? Só ele já tem um resultado muito bom. Não dá pra fazer em casa, né? Pegar uma agulha assim? Não dá pra fazer em casa. Não dá, nível de contaminação é muito alto. Então, só o microagulhamento já faz o resultado, ele abre poros na pele. Eu ainda associo o drug delivery, que é pegar ativos estéreis, que isso vale a pena ressaltar, que tem que ser estéril, vai penetrar dentro da pele, então tem chance de contaminação, a gente tem que trabalhar com ativos estéreis. E esses ativos, eles penetram numa camada bem profunda, porque depende do tamanho da agulha, é a camada onde eles vão ser depositados. E esses ativos, eles vão variar do objetivo do tratamento. Se é um tratamento para melasma, é um tipo de ativo. Se é um tratamento para estria, é outro tipo de ativo. Um tratamento para rejuvenescimento, para fechamento de poros, para crescimento capilar. Então, são vários ativos diferentes que a gente usa, personalizado para cada paciente. Cada paciente vai ter os seus ativos que vão ser utilizados. Todos eles sempre estéreis. Então, o microagulhamento, ele tem uma gama enorme. Tipo, ele é ótimo para o melasma, que é aquela mancha no rosto, ele é ótimo para o rejuvenescimento, ele é ótimo para o crescimento capilar, ele é ótimo no tratamento de estrias, ele é o melhor tratamento que a gente tem, assim, principalmente em questão de rejuvenescimento, ele é maravilhoso. Eu amo o microagulhamento, sou uma defensora dele. Que bacana, né? Faz tempo que ele existe? O microagulhamento faz tempo que existe, sim. Mas acho que de um tempo pra cá que acabou ficando mais Isso, de comum, um tempo né? pra cá a gente teve algumas famosas que fizeram o tratamento, publicaram, e começou a ficar mais comum. Ele também teve o valor reduzido pelo fato de ter ficado mais comum. Veio novas tecnologias, como a caneta, como o Infusion, que vem agora, que está chegando agora no Brasil. Então, ele está se renovando o microagulhamento, mas ele já é usado há bastante tempo, sim. E de uma forma geral, eu sei que você falou de diversos tratamentos, mas tem alguns cuidados que as pessoas têm que ter no antes e depois desses procedimentos? Toda vez que a gente falar de procedimentos minimamente invasivos, que tem ação de agulha, a gente tem que cuidar muito da relação com o sol. Tem alguns procedimentos que são contraindicados se expor ao sol, 2, 3 dias depois. Tem alguns procedimentos que vai ser contraindicado se ficar algum roxinho, porque o nosso corpo inteiro ele é cheio de vasinhos, então por mais que vai ser só uma agulhadinha, a gente tem a chance de deixar um roxinho. Ficou roxinho, não pode se expor ao sol. Então são mais cuidados assim. Para não manchar. Para não manchar, exatamente. O maior cuidado é em relação à exposição solar, esse é o nosso maior cuidado. Por isso que nessas épocas que começa agora de verão, tem algumas pessoas e alguns tratamentos que a gente não faz. Por exemplo, o microagulhamento, um peeling pode ser feito no verão? Pode ser feito no verão se a pessoa se cuidar. Então, se alguma pessoa, ou por questão de trabalho, ou porque vai sair de férias, ou porque a pessoa realmente acha que não vai conseguir se cuidar, essas pessoas a gente não faz tratamento agora. A gente espera para o próximo ano. Então, agora a gente entra com alguma coisa menos invasiva. O que seria essa? Por exemplo, uma pessoa que quer tratar flacidez de pele. A gente pode, nessa época, fazer radiofrequência. Mas agora, se a pessoa... Não, eu trabalho no escritório o dia inteiro, não vou me expor ao sol. Ela pode fazer um microagulhamento, ela pode fazer um peeling. Então, não é o procedimento que é contraindicado pela estação do ano, mas sim os cuidados que aquela pessoa vai ter em relação a este procedimento. Então, tudo isso é sentado, acordado com o paciente também, explicado tudo o que pode acontecer se ele se expor ao sol, porque tanto para mim quanto para o paciente, o principal objetivo de tudo é o resultado final. Claro. Então a gente tem que trabalhar para ter um resultado bom. Então isso depende tanto do profissional quanto do paciente nesses cuidados. Então isso é sempre
bem acordado com os meus pacientes. Doutora, nós falamos verão, você comentou, sol. Quais são os principais cuidados que as pessoas têm que ter nessa época do ano? Além de passar filtro solar, eu acho que 50, 60, né? O filtro solar é indispensável. Filtro solar, e não é só uma vez por dia, né? Porque a gente tende a passar, eu pelo menos passo com o creme que eu já uso, já tenho filtro solar, então você passa. Mas não, você tem que passar de quantas em quantas horas isso? O filtro solar, principalmente quando a gente fala em exposição, quando a pessoa vai à praia, vai à piscina, de 3 em 3 horas. Só tem que reaplicar de 3 em 3 horas. Pessoas que sofrem com melasma, além de usar o filtro solar, tem que usar cor, tem que botar ou filtro com cor ou uma base, tem que tomar o fotoprotetor oral, o filtro solar via oral, isso tudo porque o melasma ele vai ser ativado com calor, ele vai ser ativado pela exposição solar, então a gente se protege de todas as formas possíveis, o cap com proteção solar, o guarda-sol com proteção solar, então tudo isso vai influenciar no tratamento. Quando a gente fala numa pessoa que possui melasma, o tratamento dela é totalmente diferente das outras pessoas. Uma pessoa que não possui, é mais tranquilo? Uma pessoa que não possui, ela vai ser mais tranquila, mas mesmo assim, a gente vai sempre cuidar questão de envelhecimento, de câncer de pele, que é o mais importante, né? Então, a gente sempre trabalha com essa fotoproteção a nível elevado. Uma pessoa com melasma ainda tem um plus. A gente protege de outras formas ainda. A mancha na pele, ela é genética ou a pessoa ela acaba tendo por conta de uma exposição errada ao sol? Depende do tipo de mancha. Tem mancha que ela pode ter origem hormonal. Tem mancha que é única, exclusivamente por exposição solar. Então, depende muito do tipo de mancha. Tem manchas que são mais internas, mais profundas. Outras manchas são mais superficiais. Doutora, para finalizar o programa, você tem uma dica para o nosso telespectador? O que ele pode estar fazendo para ficar mais jovem, mais bonito? A minha dica é cuidar da autoestima. Cuide da autoestima. Não está gostando do rosto? Tem tratamento. Não está gostando do corpo? Tem tratamento. Isso, por mais que algumas pessoas podem achar que é besteira, mas a autoestima ela abre portas para todas as áreas da vida. Então isso é muito importante, acompanhar o paciente nessa elevação da autoestima é muito gratificante para mim. Se sentir bem. Isso, então ver a pessoa sair do meu consultório se sentindo cada vez melhor, nem eu brinco que eu tenho umas pacientes que chegaram, não tô gostando muito, principalmente quando envolve o processo de divórcio, alguma coisa assim. A pessoa quer se reinventar. Isso, dá 2, 3 consultas, a pessoa já volta com batom, com o cabelo mais arrumado. Isso pra mim é muito gratificante, que eu vejo que a pessoa tá se sentindo muito melhor, sabe? Com certeza. Então eu sempre peço, cuidem da autoestima. Se tá se achando bem do jeito que tá, beleza, continua assim. Tem alguma coisinha que não tá gostando? Vai, procura tratamento, vale a pena. Com certeza. Doutora Mônica, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Também quero fazer um agradecimento especial para o Sérgio Nunes, do Espaço Beauty, lá na rua 3191, que está com o salão novo. Muito obrigada pela produção do meu make, do meu hair. E também para as lojas Atrativa, aqui na Oswaldo Reis, 1540. O nosso muito obrigado pela atenção de vocês. Uma ótima semana. Fiquem com Deus.